podcast, que me deixa com o coração feliz. Primeiro, por receber meu querido amigo Flávio Unes, que eu coloco junto com uma das referências do controle nacional, da reflexão das inovações, que é o Dr. Nicola Cury. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui. A minha primeira pergunta é: qual é a sua relação com o IBDA, da época em que você frequentava como assistente, agora que você palestra, presidência de mesa? Pois é muito emocionante isso, porque eu me recordo muito bem em Curitiba, quando fui pela primeira vez no Congresso, e aí como aluno, né, já gostava muito do direito administrativo, e eu ficava encantado com aquela movimentação, com os professores, professora Maria Silva, professor Antônio, e todos aqueles que a gente estuda, lê, estavam ali, né? Então sempre foi muito legal e fiz excelentes amizades. Eu me recordo que a professora Maria Elisa, por exemplo, que é uma das minhas grandes amigas, eu conheci no congresso do IBDA. Então foi sempre uma lembrança muito legal, muito gostosa mesmo. E sim, é evidente que é um orgulho enorme. Depois disso eu me ver participando como palestrante ao longo de tantos anos no IBDA. Quer dizer, é uma honraria, é uma celebração de que valeu a pena me dedicar, estudar, né, e fazer as amizades que eu fiz, que eu acho que é o mais gostoso disso tudo. Doutor Nicola, o senhor já compareceu a algum congresso brasileiro? Primeira vez e fiquei impressionado. Eu até falei na minha apresentação que é o maior congresso de direito administrativo do planeta. Não impressionante. Difícil ter um maior do que muito o bom, IBDA. Muito bom. O senhor tem uma trajetória muito peculiar. O senhor tem formação em engenharia civil e no direito. E com essa dupla formação, ser auditor federal do controle externo, eu acho que traz algumas facilidades. Como é que isso contribui para seu trabalho na análise de obras de infraestrutura e na mediação de conflitos? Veja, realmente é uma formação que acaba que no TCU é relativamente comum. Como para você ser auditor, você pode ter nível superior em qualquer área de formação, é relativamente comum colegas fazerem direito depois de uma primeira formação e depois de entrar para a seara aí pública, porque o tribunal é um tribunal, então o conhecimento do direito acaba ajudando bastante, então é relativamente comum. Eu acho que acaba contribuindo bastante você trazer um pouco do pragmatismo da engenharia para o debate jurídico, que às vezes acaba sendo um debate meio que infinito em alguns casos. Então, juntar a formação do direito, que faz com que você precise entender melhor toda a parte legislativa, principiológica, enfim, constitucional, administrativo, mas juntar um pouco isso daí com o pragmatismo que a engenharia traz, que é buscar dar mais concretude às coisas para endereçar soluções. Eu acho que esses dois fatores ajudam na atuação do auditor, mas na mediação também. Então, acho que há uma contribuição importante também dessa visão mais pragmática. Por outro lado, o pragmatismo demais atrapalha. Você acaba parando de fazer reflexões para chegar em soluções melhores, às vezes. Você quer resolver as coisas muito imediatista e isso impede uma decisão mais bem refletida. Então, acho que a combinação ajuda também na mediação. Professor Flávio, no seu livro Regulação, Fiscalização e Sanção, foi o pragmatismo que levou você a discutir os fundamentos do poder de polícia dos particulares. Como é que se avalia as decisões mais recentes do STF sobre essa matéria, especialmente em relação ao poder de polícia em favor de empresas públicas e sociedades de economia mista? Bem, eu não sei se é pragmatismo, se é a palavra. O fato é, o que me incomodou, e eu acho que o incômodo é fundamental para se fazer uma pesquisa, o que me incomodou foram fatos da vida mesmo. Eu me lembro da tragédia da Boate Kiss, eu me lembro de Brumadinho, Mariana, agora o metanol. Isso tudo é revelação da ausência do exercício do poder de polícia administrativa. É a constatação de que o Estado não consegue chegar nessa ponta, por diversas razões. Questões ligadas à capacitação, às vezes, porque requer instrumentos e tecnologias para que se possa alcançar uma fiscalização eficiente. Questões ligadas ao orçamento, limitações para que se possa ter um gasto com pessoal. E isso faz com que o Estado não consiga chegar a essa fiscalização que impeça mortes, que impeça situações tão graves. Então vem a questão, por que será que a gente não pode compartilhar essa responsabilidade em alguma medida com o particular? Por que o serviço público estrito sensu é delegado e o poder de polícia administrativa não poderia ser mais importante, mais autoritário? Bom, mas o mano militar, que é a autoexecutoriedade, você pode retirar da possibilidade da delegação ao particular.
Mas a fiscalização sem o mano militar é possível que seja feito esse compartilhamento para que se dê concretude ao exercício do poder de polícia administrativa. Então foi isso que embasou a minha pesquisa no meu livro, e tem um estudo, um capítulo específico sobre o caso BH Trans, que é o que chegou ao Supremo Tribunal Federal, eu me imagino que você faz referência, em que se reconheceu que a fiscalização por parte de empresas estatais, portanto de natureza privada, poderiam sim exercer a fiscalização. No caso da BH Trans, salvo engano, uma sociedade de economia mista, enfim. E ali o Supremo Tribunal Federal deixou claro, eu não estou aqui tratando das empresas, da esfera privada propriamente dita, estou falando das empresas estatais. Nem negou, nem autorizou. Então o desafio está posto ainda para que a gente encontre soluções para esses problemas da vida. Eu, de fato, se isso é pragmatismo, então será. Eu, de fato, não consigo compreender o direito sem olhar para a vida. Eu não acho que pensar o direito na sua abstração pura e simplesmente faça sentido se eu não estiver conectado com a aplicação dele com a vida. Aliás, eu acho que é por conta dos abusos da vida é que se regula. O direito só existe porque abusam dele. E abusam dele aonde? Na abstração? Não, na vida. Causando danos e prejuízos a direitos e tudo mais. Então, eu não consigo interpretar o direito descolado. Então, axiomas que levam a situações tão graves como essas que a gente viu na ausência do exercício do poder de polícia administrativa, me incomoda profundamente e me desafia a pensar soluções novas. Como o TCU, agora da consensualidade, tem feito. Quando se imaginou que o Tribunal de Contas da União tivesse essa atividade que hoje está tendo, não é? E exatamente isso que a gente percebe, que alguns pensam soluções para a ineficiência de algo que se entende característica do poder público, que seria o poder de polícia, e em relação à execução outra alternativa, e o Tribunal de Contas da União, buscando um outro modo de agir para solucionar problemas que, se não se encontrar um outro caminho, corre o risco da gente passar anos, se não décadas, sem solução para aquele problema. Na sua visão, a consensualidade é o futuro de parte significativa da atuação dos órgãos de controle? A gente trabalha hoje a consensualidade em situações mais complexas, em situações em que você tem obras paralisadas. É para só isso mesmo? A gente pode estender isso? Quais são as principais vantagens quando a gente aplica a consensualidade em empreendimentos grandes? Ou a gente pode chegar na efetividade de política pública? Boa pergunta. Ainda bem que a gente tem 3 horas aqui agora para debater, hein? Eu gosto de perguntar só coisa fácil, doutor Muito Nicola. fácil, muito simples. Bom, primeiro, assim, o tribunal criou a secretaria num contexto em que o mundo vem debatendo métodos adequados, métodos alternativos para contribuir com a solução de problemas. Então, está dentro de um contexto mais amplo do que a atuação do controle, um contexto muito maior. Várias publicações sobre isso já de algum tempo. No controle, a atuação atual está muito concentrada em infraestrutura, mas não somente em infraestrutura. Então, tem espaço para atuação em outras áreas. Nós temos caso agora relativo ao Ministério da Educação, caso relativo ao Ministério da Agricultura. Então, tem outros casos que não infraestrutura também sendo debatidos. Sim, também afetam a política pública. É bala de prata? Não. Não vai salvar todos os casos. E não deve ser usado em todos os casos. Para vocês terem uma ideia, o TCU tem algo em torno de 10 mil processos em andamento. E nesses 2 anos foram 40 pedidos de solução consensual, sendo que 10 deles não atendiam aos requisitos de admissibilidade, então de fato foram 32 que avançaram. Em 2 anos e meio de secretaria, a gente pode falar em torno de 9, 10 processos por ano, o que na prática é um número bastante baixo comparado com o contexto maior de atuação do controle. Então não veio para substituir a forma tradicional de atuação do controle. O controle continua, eu brinco que o controle tem que girar todos os pratinhos. Auditoria de conformidade, operacional, governança e também é possível também trabalhar com solução processual. Veio para ficar? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem resultados que não serão alcançados no curto prazo sem ser por uma construção mais dialógica. E aí faz toda a diferença você ter um ambiente com governança decisória robusta, contemplando uma atuação do Ministério, da AGU, da agência, da empresa que logicamente é contratada e é um ator relevante na tomada de decisão, e também do TCU contribuindo com a segurança jurídica da solução. Eu acho que tem solução que simplesmente não acontecerá nas próximas 2 décadas se não for por uma forma dialógica. E se você olhar para trás, tem casos que a gente resolveu nesses 2 anos e meio
que estavam há 10 anos na justiça, que estavam há mais do que isso, enfim, há 5, 6 anos de arbitragem. 100 bilhões de arbitragens foram encerradas nos 2 anos por conta de soluções construídas nessa sex consenso, em 19 casos homologados. Então, sim, é algo que faz a diferença, contribui com solução, mas não vai ser bala de prata. Porém, alguns casos simplesmente não se resolverão no curto prazo ou no médio prazo, sem ser por uma forma mais dialógica e negocial. A ideia de que algumas coisas acontecerão, mas aquele caminho não serve para tudo, me leva a perguntar: você é favorável à delegação total do poder de polícia para os particulares, por exemplo, em se tratando de privatização de presídio, ou a atuação de policial penal concursado fica? Serve para tudo em determinados setores? Como é que a gente trabalha governança e mantém um mínimo de governança com algo que traz riscos, como é delegar para particulares etapas ou o próprio poder de polícia? Bom, a primeira coisa é não ter a pretensão de encontrar uma resposta que sirva para tudo. Então, por exemplo, a sua pergunta é em presídio. Então é preciso conhecer a realidade do presídio naquela federação. Vamos imaginar, estamos falando dos presídios em Minas Gerais, porque é diferente da situação no Ceará e em outros lugares. Então é preciso conhecer esse contexto. Neste contexto, pelo volume de agentes que tem, de concursados, pela realidade do aparato estatal em Minas, nós temos uma demanda para que haja uma implementação mais digna aos presidiários, por exemplo. Temos uma demanda. Nós temos um problema orçamentário que não pode mais contratar, a gente temos um problema. Então aí você vai encaminhando para a alternativa. Eu não acho que a delegação do poder de polícia administrativa seja para qualquer situação. Não, ela é uma situação que tem que pensar de forma contextualizada a partir da constatação de uma ineficiência do Estado. Agora, a gente quer eficiência do Estado pelas suas próprias mãos. Portanto, se ele estiver dando conta ou tiver recursos para que se dê conta, não tem que delegar o poder de polícia. Então não é uma resposta que serve para tudo. Tanto que eu defendo que o ideal seria haver um debate legislativo, que isso se dê por meio de lei, uma autorização. Eu vou lhe falar de um exemplo que eu estou estudando, que é o problema do transporte clandestino em Minas Gerais, que leva a uma situação de insegurança para aqueles que utilizam desse tipo de transporte, que leva a um desequilíbrio das concessões para aqueles concessionários que fazem e que, portanto, podem impactar a tarifa e etc. e tal. O Estado não dá conta de fiscalizar. Não tem fiscais ali. Os concessionários, eles estão na rua, com os ônibus, transitando, e eles veem a situação ocorrer. Por que não pensarmos, então, no compartilhamento, trazer o concessionário, que materialmente é administração pública, né? Materialmente, um conceito exclusivamente material, possa, então, colaborar na fiscalização. Dotá-los, por exemplo, de ferramentas tecnológicas em que eles possam filmar e detectar e isso deflagra o procedimento. Agora, é uma fiscalização, isso não é ato meramente material, não. Vamos enfrentar o problema. Isso não é câmera que tira foto e manda direto. Isso tem um agente da concessionária que vai fazer isso. Por que não? Isso vai ser bom para o concessionário, vai ser bom para a administração pública e vai ser bom para o cidadão. Então, a resposta não pode, a delegação não é algo que se possa banalizar para qualquer situação. Não, é evidente que não, né? Eu acho que tem que ser contextualizado a partir de dados concretos, da realidade daquele município, daquele estado e etc. É isso. O senhor mencionou os mecanismos alternativos ou adequados de resolução de conflitos. E a gente teve um diploma que claramente popularizou a compreensão dessa matéria e levou ao aprofundamento por diversos administrativistas, que foi a Lei Federal 14.133. Tudo que a gente bota em estatuto licitatório de contratação, município para existir precisa ler, no mínimo, o diploma legal, estados, isso ganha caminho. O que o senhor entende que, previsto na Lei Federal 14.133, de fato é um avanço? Os dispute boards, DB, Comitê de Resolução de Conflito, a possibilidade de uso de mediação, quais que são os impactos disso no cenário brasileiro? Eu acho que traz o assunto para a ordem do dia das contratações em geral. Mas eu tomei um susto quando eu vi que em 2015 a lei do RDC foi alterada, que permitiu grandes contratações de obras,
para expressamente prever a possibilidade de uso da arbitragem em obras públicas, que está no 151 hoje da nova lei de licitações. Sim. E na esfera federal eu fui atrás dos grandes contratantes de obra pública, DENIT, Infraero, fui em algumas áreas estaduais também, eu sou da Bahia, então fui atrás da Condé, que contratava muito via RDC, e eu não achei simplesmente nenhum RDC utilizando o Instituto da Arbitragem. Então, qual é a minha preocupação? O legislador, ele acho que acerta em vários aspectos da nova lei, ele traz matriz de risco, garantias e traz também os métodos adequados, os métodos alternativos no artigo 151. Meu medo é que seja uma lei que não pegue, porque ele usa um poderá. E eu não acho que tinha que ser diferente, não. Poderá faz sentido. E o poderá não significa que o gestor vai usar se ele estiver afim de usar. Ele tem que avaliar o que faz sentido dentro do contexto da contratação. O professor Flávio falou, ele vai fazer uma análise comparada. Que benefício eu posso extrair por esse caminho ou por aquele outro? Não é bala de prata. Os institutos, eles têm um potencial de aumentar a capacidade de resposta do Estado para resolver problemas, para que a gente saia do pacto da mediocridade que a gente vive hoje, por exemplo, em obras públicas. O trabalho do Tribunal de Contas da União de julho de 2025 aponta que de 22 mil contratos federais de obras públicas, 11 mil estão paralisados. 50%. É vergonhoso. Em 1970, a gente fez a ponte Rio-Niterói. Em 2025, a gente não consegue fazer uma creche, 4 paredes e um telhado. Não é possível. Não falta engenharia para isso, não falta direito para isso. A gente precisa aumentar a capacidade de resposta do Estado. Planejar melhor, o princípio do planejamento, a nova lei traz. Ter mecanismos de resolver os problemas, ter garantia para executar, se a obra não for feita. Então, acho que o legislador avança muito e esse é mais um artigo que tem um potencial enorme de ajudar a aumentar a capacidade de resposta do Estado no enfrentamento de problemas complexos. Mas o gestor precisa quebrar a cabeça para identificar, no meu portfólio de contratações, quais contratos faz sentido eu usar dispute board, mediação, arbitragem. Então, dá para você prever que na construção da casinha de cachorro do canil, você vai usar mediação, arbitragem e dispute board. Não faz sentido. Então, você tem que buscar um racional para casos mais complexos, testar em um caso ou outro e, a partir daí, explorar esse poderá, extraindo o melhor que cada instituto pode te oferecer. O que não dá é que, por inércia, o instituto não seja explorado, o instituto não seja usado, porque isso não atende o interesse público e não é esse o significado do poderá, usar se tiver afim. Com certeza. Flávio, além dessas, que outras pautas você considera prioritárias e que podem ajudar a modernizar o direito administrativo no Brasil? A reforma administrativa. A reforma administrativa do Estado brasileiro, que foi apresentada recentemente uma proposta, eu acho que é coisa de uma semana. A gente brinca que é o anteprojeto da reforma, Exato. que ainda não é a PEC, né? Não é, exatamente. É o anteprojeto da PEC. É uma proposta que está colocada na mesa e que, claro, há pontos e pontos, eu não fiz o exame exaustivo disso ainda, mas, por exemplo, no que tange ao planejamento, não adianta mais você falar do princípio do planejamento. Você tem que dizer como fazer, quais são as ferramentas. Isso acontece nessa proposta, por exemplo, quando se implementa, aliás, uma experiência de Minas Gerais. No governo do então governador Anastasia, do choque de gestão para resultados, em que há uma pactuação em escala dentro da administração pública, do governador com seus secretários, dos secretários com as suas ordens, em que a equipe passa a estabelecer metas para que se possa atingir essas... E isso pode levar ao 14º salário. Claro, tem um retorno financeiro, mas é repensar a gestão. Nós precisamos... E isso não adianta você falar simplesmente deixar na mão dos mais de 5 mil municípios. Salvo engano, aqui em Minas tem 853 municípios. Me parece que 80% deve ter até 10 mil habitantes. Como é que nós vamos achar que o princípio federativo vinga numa situação dessa efetivamente? Não tem estrutura para isso. Então eu acho que a proposta da reforma administrativa, quando amplia a competência da União, por exemplo, para editar normas gerais sobre vários temas sensíveis de direito administrativo, Deus me livre, não vai por aí não. ela pode apresentar. Aí é uma discussão do que essa lei conteria. Mas matar no nascedouro por uma compreensão hermética do princípio federativo é a mesma coisa que se fazia quando dizia que não poderia ter consensualidade no direito administrativo. A luta que foi lá. Não pode supremacia do interesse público sobre o privado, confundindo o público com o estatal e o privado com o egoístico. Quanto tempo nós perdemos com isso? E hoje estamos aqui discutindo o Tribunal de Contas da consensualidade em relação a concessões, em relação àqueles valores indisponíveis do direito administrativo. Então é preciso, eu acho que a gente tem que se provocar, se desafiar. Não pode por quê? Como é que é? Ao invés da gente ficar agarrado em premissas, porque isso, eu acho que
voltando ao que eu estava dizendo, se descola o direito da vida. E aí eu acho que há um prejuízo enorme. Eu acho que eu vou marcar um outro podcast para discutir isso com o Flávio. Por hora, eu pergunto ao Dr. Nicola, em uma palavra, no máximo uma frase, o que é o centro do resultado da sua experiência com o direito administrativo que o senhor gostaria de deixar marcado para quem trabalha nessa área? Bom, eu queria falar da perspectiva do consensualismo, da consensualidade, né? Acho que é um caminho sem volta. Logicamente que deve ser aperfeiçoado a cada dia, mas não dá para deixar de levar em conta os resultados expressivos que têm sido alcançados de problemas que não seriam resolvidos de outra forma. Uma palavra, o que é o cerne daquilo que um administrativista tem que ter na cabeça, no coração e na alma? Confiança. Não preciso mais nada. Zerei a vida. Doutor Nicola, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Flávio, muito obrigada. Assistam ao próximo episódio do IBDA Podcast. Será um prazer desafiar as suas certezas, retomar algumas bases e chutar a bola para o futuro. Até a próxima. Muito obrigada.